O universo da gastronomia se desenvolveu a tal ponto que, se você imaginar hoje, mesmo que você fique apenas com o referencial de TV, como nós conversando aqui, que é só fazer ou cuidar de alimentos, texturas, seus sabores, você está longe da informação de que este negócio, como outros no país, se expandiu e se desenvolveu em outras dimensões, na organização de produtos, eventos, elaboração de material, produção desses eventos e também dos produtos. Sabe aquela foto bonita que você vê nos folders? Então, tem que ter um profissional por trás. A gente vai aprender um pouco disso hoje. Agradece aqui no Câmara Livre a presença do Fernando Santos da Silva, mas é falar Chefe Fernandinho. Obrigado. Isso, eu que agradeço. Do nome Chefe Fernandinho, você viu aqui, você me conheceu agora pessoalmente, você sabe que eu tenho 1,65 m. Então é daí que veio o nome, eu acabei adotando, né, de Chefe Fernandinho, porque Fernando Santos ou Fernando Silva tem muitos, né? Então é difícil você achar, então acabei adotando o Chefe Fernandinho profissionalmente. Vamos abrir a nossa cozinha aqui para um grande bate-papo nessa missão pública. Você está com a camiseta da Floresta da Tijuca. Isso. E essa é uma área, por exemplo, que te atrai apenas... Não. Roupa para quem é gordo é muito difícil. Então, assim, geralmente é o que eu achei bonito e me serviu, então já está ótimo. E hoje eu acho que até as pessoas têm uma visão melhor, né, sobre uma moda plus size, né? Não, precisamos pensar espaços, roupas, adequação para esse público. E hoje é um pouco mais fácil. Então essa eu gostei, mas com certeza também porque serviu também, eu achei bacana, bonita, gostei. Muito legal. Aproveitar a citação que você faz especificamente do mercado, assim como o mercado plus size é bastante especializado hoje e você tem, trazendo isso para a gastronomia, a questão da alimentação e das dietas, eu lhe pergunto assim com uma provocação positiva. Tem comida que se você tira a caloria dela, ela, estou falando simbolicamente, ela perde a beleza, o gosto. Eu concordo em algumas coisas, sim. Por exemplo, batata frita, né? Que a batata frita é ali no óleo, então dá aquele brilho, aquela crocância e tudo mais. E eu posto muitas receitas, e é difícil a receita que eu não posto alguém perguntar: posso fazer na air fryer? Posso fazer no forno? Posso fazer sem ser frito em óleo? Pode, só que não tem o mesmo resultado, assim como a batata frita. Você pode fazer na air fryer? Pode, só que não vai ter o resultado idêntico, né? Vai ter ali uma batata crocante e tal, mas não vai ser idêntica frita no óleo. Mas por conta das restrições, né? Quem não pode comer, quem aí tem suas restrições alimentares vai achar ótimo, maravilhoso e vai achar igual. Nossa. E até porque a gente perde referência, Nelson. Se a gente fica muito tempo sem comer algum doce, por exemplo, se a gente come uma uva, a gente acha que é um doce de leite, assim, fazendo uma comparação. Tem sentido, né? Tem sentido. Engraçado que o corpo vai reagindo conforme o seu momento físico, espiritual, inclusive mental, né? Dependendo de como está seu estado de espírito na hora, você vai sentir a comida diferente. Também. Você começou a cozinhar o universo do que a gente chama de gastronomia, a gente vai partir para uma outra área, talvez para explorar muita produção que você faz hoje, mas do alimento em si, isso entrou na sua vida fora do consumidor como? Eu cozinho desde criancinha mesmo, né? Desde os 7 anos, talvez. Vendo minha mãe, minha avó materna cozinhava muito. Doces, comida caseira, minha avó é mineira, minha mãe também. Então, Minas tem esse aconchego de cozinha, né? Tem essa a cozinha caipira, até no interior de São Paulo tem muito isso também, né? Da cozinha caipira. Então eu aprendi muito com elas com 7, 8 anos, com 9 anos eu já cozinhava quase sozinho. Com 10, 12 eu já fazia minhas receitas, minhas experimentações. Minha mãe e minha avó são. Então aí eu fui pegando muito gosto ali por aquele ambiente, gostando, nunca fui por exemplo, meu irmão mais velho, se não tinha nada para comer, ele passava de boa.
Eu não, eu falo que absurdo. Eu vou fazer alguma coisa. Ah, eu tenho aqui tal coisa, então vou fazer um macarrão, vou fazer uma panqueca, sei lá, vou fazer alguma coisa. E aí fui fazendo, pegando o gosto e foi. Aí virou profissão. Você falou da questão da cozinha da mãe, vem memórias afetivas aqui, Sim. naturais na vida da gente, ainda mais sendo mineira. A minha bisavó é mineira de Juiz de Fora. Sim. Bom, mas eu estou trazendo, por isso sem querer ser antropólogo. Não, é para trazer mesmo. A gente tem uma sociedade patriarcal, por várias razões, né, em que comida, casa, alimentação está ligado à constituição das famílias com a mãe na cozinha. Com a mãe, exatamente. E quando a gente olha para os programas lá, já fazendo um contraponto do lado de cá, a gente vê um número significativo de homens, inclusive fazendo cursos como você, de graduação. Sim. Quebrou esse paradigma. Quebrou. Então, mas aí também é uma construção cultural também, porque até dentro da... Eu trabalho com isso tem 13, 14 anos, eu não vou saber agora fazer as contas, mas desde 2008 eu trabalho profissionalmente com isso. O que acontece? Assim como em outras profissões, a mulher também é desvalorizada nesse meio também da gastronomia. Por isso que se vê muito homem em cargos de chefia de cozinha e menos mulheres. As mulheres estão nos cargos geralmente um pouco mais baixos na cozinha. A mulher cozinha muito mais, sempre foi, culturalmente, né, socialmente, por obrigação. Então, assim, a mulher, você tem que aprender a cozinhar para cozinhar para o seu marido. Isso é muito triste. Então, isso a obrigação da mulher com isso, eu acho que trouxe talvez um pouco de ranço dessa área, né? Desculpa, mais do que isso ainda, eu estou falando de uma referência que eu tenho familiar aqui de memória, de novo. As pessoas se sentavam à mesa com o pai na cabeceira e a minha mãe é que pegava a comida para encher o prato. Exatamente. Com o pai na mesa. Exatamente. Isso era muito comum. E bom que estamos perdendo isso. Só que aí onde que o homem entrou na cozinha? Aos finais de semana, fazendo um churrasquinho, fazendo um prato especial, sem precisar lavar louça. Então, a relação do homem com a cozinha, de fazer alguma coisa, é muito mais prazerosa que a da mulher, né? Eu acho que estamos caminhando assim para uma melhora disso, das mulheres, de ter uma equiparação aí tipo, o homem também precisa cozinhar. Tipo, eu cozinhava muito em casa, meu irmão não cozinhava porque não queria, mas assim, minha mãe sempre ensinou, minha avó sempre ensinou. Porque assim, a alimentação é uma coisa da casa, não é uma obrigação da mulher, de todos, da casa, dos filhos. Então todo mundo tem que cozinhar, não é uma questão só a mulher tem que saber para é todo mundo que tem que cozinhar. Parece óbvio, para pegar o lado mais sentimental talvez disso, seria correto dizer que felizmente das atuais gerações agora, né, dos nossos filhos, dos filhos, dos filhos, a gente tem não só essa divisão, mas no sentido de responsabilidade de família, talvez em alguns lares mais equilibrado, mas mais do que isso, de saber que aquela divisão de tarefas também é uma forma, embora seja óbvio, de socialização prazerosa ali. Também. Até, olha só que bacana. Teve um tempo que os apartamentos tinham umas salas gigantescas e uma cozinha muito pequena. Verdade. E hoje, quando você vê um anúncio de apartamento, área gourmet. Cozinha grande, cozinha integrada com a sala. Então, assim, de integrar mesmo a alimentação. Mercado imobiliário, a varanda gourmet. Isso, aí, né? Exatamente. Então, gigante, integrada com a sala e a cozinha junto com a sala, aquela coisa. Então, eu acho que estamos caminhando para uma melhora disso, de trazer também os homens para a obrigação da cozinha, né? Não deixar isso só a cargo da mulher, ou de uma empregada, ou coisa assim. Então, é da família mesmo, né? Vamos cozinhar junto em um momento de prazer. De que forma, no teu caso, na tua trajetória, esse gosto pessoal, essa vocação, lógico, pela comida, a culinária, a gastronomia, de uma forma geral, acabou chegando num ponto lá no Fernando, aos 17, 18 anos, falando, não, eu gosto tanto disso, isso é tanto a minha praia que eu vou fazer um curso de graduação. Aconteceu. Eu ganhei uma bolsa, na verdade, não era a minha primeira opção.
Eu gostaria de ter feito história, gostaria de ter feito letras, gostaria de ter feito marketing. Eu ganhei uma bolsa e aí eu falei, por que não, né? Eu acho que vai ser bacana e falei, posso pagar uma faculdade, que talvez seria a minha primeira opção, talvez história, não lembro exatamente, mas aí eu falo assim, pensei, por que não, né? Eu não fazer isso aqui vai ser bom, vai ser bacana, vai ser gostoso, é uma coisa que eu gosto. Eu pretendia sempre cozinhar, mas por hobby, né? E acabou virando profissão. E eu costumo de falar que eu não fui eu que escolhi, foi quem acredita em Deus, foi Deus que escolheu para mim, quem acredita em outra coisa, o universo, enfim, o que for. Falei para você no ar aqui, mas pensando muito mais no jovem, né? Da função de trocar os recortes de vida a partir das suas experiências aqui conosco, de que o que é um curso de gastronomia academicamente? Quem gosta do lado de lá agora diz, fala, peraí, eu vou aprender exatamente o quê? O cara vai falar, vai aprender sobre como cozinhar. Não é, lógico, somente isso. Não é só isso. Vai também, além da prática, a teoria disso também, né? Tipo, por que eu faço um banho-maria, por exemplo? Por que que eu não coloco o chocolate para derreter direto no fogo em vez do banho? Não, porque a água do banho, ela atinge só 100 graus, então ela não passa disso, então ela tem um controle de temperatura. Assim, não, vou assar um pudim porque em banho... porque ele ciência dos elementos. Exatamente. Então, e se a gente só cozinha, a gente vai fazendo sem saber o porquê. E é legal a gente saber o porquê também que estamos fazendo, né? Mas, primeiro de tudo, para fazer o curso, você tem que gostar, você tem que ter afinidade, porque chega uma hora ali, porque tem uma questão muito glamourizada do setor, né? Quando a gente... uma coisa, quando eu estava fazendo faculdade em 2007, 2008, eu fazia gastronomia, as pessoas falavam assim, nossa, mas você vai trabalhar com estrelas? Você vai ver isso. Eu falo, não é astronomia, é gastronomia. Explicava o que era. Boa. Eu vou cozinhar pro Mick Jagger. Isso. Aí eu explicava o que era, que não era astronomia, que era gastronomia. A pessoa, mas você vai fazer isso? Minha avó cozinha a vida inteira e nunca precisou fazer curso. E aí o tempo passou, com a popularização MasterChef, programas de culinária que traziam mais o profissional da gastronomia, porque sempre teve Ofélia, Ana Maria Braga, Kátia Fonseca na televisão, sempre teve, né? Programas assim, mas era uma coisa muito mais caseira, talvez, né? E aí depois começou a vir esses profissionais, não, é chefe de cozinha, é um gastrônomo, essas pessoas estudaram, é uma chefe de cozinha. E aí as pessoas começaram a ter a ciência de que existia uma profissão através disso. Assim como tem um advogado, assim como tem outras pessoas. Não, tem profissional que estudou para isso. Fernandinho, mais do que isso, trazendo aqui para o nosso universo, que agradecer ao Vinícius Fernandes, que faz a organização do Prêmio Impera, né? Que se transforma não só em um calendário local, você foi jurado já pela segunda vez para a gente falar um pouquinho disso e prestigiar essas boas iniciativas aqui da nossa cidade. A gente conversou com alguns colegas seus aqui, e eles disseram uma coisa que às vezes passa despercebido do grande público, para mencionar lá. A gastronomia, de uma forma muito mais aberta e abrangente, ela tem tanta intersecção na nossa produção de cidade de serviços aqui, que tem muita gente que está nos ouvindo agora falar, é fato, que vai almoçar ou vem em uma data em Bauru para ir no restaurante X ou Y para experimentar lá determinado prato. Sim. Turismo, é negócios. Com certeza. O turismo de alimentação, e é isso, o crescimento. É o que eu falei, em 2008, 2007, as pessoas malemar sabiam que era gastronomia. Com a popularização disso, tipo, o MasterChef, as pessoas começaram a ter sensação, nossa, que prato bonito, que coisa diferente. Então, aí vem, por exemplo, o Prêmio Impera. Mostra pratos bonitos, bem feitos por profissionais da área, com preços acessíveis, que aí as pessoas olham e falam assim, opa, eu posso provar aquilo ali, eu quero experimentar aquele prato, está concorrendo um prêmio, vamos ver qual que é.
Então a pessoa vai no restaurante, ela tem uma experiência gastronômica. Então, assim, coisa que geralmente ela via na televisão e hoje está muito mais perto, né? Aí lazer, convivência das famílias, Sim. a agenda cultural e de vivências do dia a dia. Poxa, no final de semana a gente vai no circuito gastronômico. Então vou experimentar o tal prato do Fernandinho em tal lugar. Exato, exatamente. E aí, por exemplo, eu fui num dos restaurantes fazer a avaliação, né? E aí uma mesa, todo mundo tem esse costume de ficar ouvindo um pouquinho, né? Conversa de mesa aqui, mesa ali. E eu ouvindo a conversa de uma mesa perto de mim, era um casal e eles... eles estavam passando em todos os restaurantes de sobremesa, que estavam servindo na categoria sobremesa, para provar todas as sobremesas que estavam concorrendo. Que eram 15, 16, não sei, não lembro. Então eles passaram em todos os restaurantes, lanchonete, padaria, confeitaria que estava servindo sobremesa para provar sobremesas. Então assim, eles fizeram ali o circuito gastronômico deles e provaram todos, né? E isso é demais. Para o setor, para os profissionais, para a cidade, para tudo. Fazer uma boa provocação que sempre na nossa panela da cozinha do bate-papo aqui. Aí você é jurado de um programa, só que você odeia jiló. E o cara foi lá e fez o jiló, eu vou, lógico, simbolizar no bom sentido aqui, com óleo de mamona. Ou seja, puxa vida. E aí, como é que fica o jurado nessa? Como é que você se despe nessa situação? A gente tem a questão do gosto pessoal? Tem. Mas antes disso, a gente tem a questão técnica. O jiló, se fosse um jiló, por exemplo, eu gosto de jiló, tá? É difícil achar o que eu não goste. Tá. Por exemplo, teve uma coisa que eu achei que eu não fosse gostar muito. Só que eu cheguei e estava muito bem feito, muito bem preparado. E é isso que ganha. Tá muito bem feito, tá saboroso. Por exemplo, um jiló. Se for um jiló frito... ele está crocante, ele está bem temperado, a pessoa teve um cuidado com esse preparo, então consistência, sabor, aparência, se vê essas coisas, essas questões técnicas. Boa, falei com a Érica aqui, né, que Sim. foi de um prato, eu falei, puta, Érica, lá no Orango Mango, ela falou, Orango Mango. É isso. Ela falou, não é o caso, aí fiz pupunha, que eu não sei o que, defumada, não sei o que, aí depois ela falou da taioba e tal, eu falei, então, mas eu gosto de uma picanha mal passada, né, no bom sentido, ela falou, o que eu ia te perguntar é o seguinte, chefe Fernandinho, o que você fala do ponto de vista da sua experiência, tanto de produção de conteúdo, de literatura, da gastronomia, quanto da vivência profissional sua e da formação, sobre essa ideia de estar aberto a experimentar? A gente tem que experimentar o tempo todo coisas diferentes. E assim, eu tive uma pizzaria, por exemplo. Tá. Por um ano aqui em Bauru, chamava Fernandinho Pizzas, e eu tinha alguns sabores diferentes. Tinha os comuns, mussarela, calabresa e tal, e tinha alguns sabores mais diferentões. Isso em 2013, 14, então a gente fala de quase 10 anos. Tinha um sabor, por exemplo, que ia figo, bacon, gorgonzola, enfim, algumas outras coisas. E eu ficava triste quando a pessoa pedia mussarela e não pedia essa pizza. Porque se a gente fica só provando a mesma coisa, a gente não vai ter uma experiência tipo, será que eu vou gostar? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que provar, tanto que às vezes eu fazia uma pizza grande, cortava em pedaços e mandava de brinde, que era um delivery, né? Mandava numa caixinha separada um pedaço dessa pizza para a pessoa experimentar. Isso, tipo, prova, eu acho que vocês vão gostar. Porque assim, quando a gente cria um prato, a gente pensa tudo isso. E eu tenho certeza que a Érica veio aqui, né? Ela, com certeza, ela pensou tudo isso, né? A consistência, o sabor, e não fez falta nenhuma carne ali. Então, assim, a gente dá essa oportunidade para experimentar coisas novas. Agora, você falou de graduação dos níveis, né? E estão falando, lógico, com um especialista aqui. Aí eu, assistindo como leigo, né? Como cozinheiro do dia a dia comum que gosto, esses programas de Masterchef e tal, eu fico percebendo lá os níveis de especialização. O cara faz um prato lindo, pôs o molho e tal, e o cara vai de experimento e fala, olha,
quando você pegou esse peixe, fez tal coisa, você deve ter errado nisso, porque aqui em cima ele está bem, mas por dentro você não deu tanto de temperatura. É um nível de detalhamento de ciência ao longo do percurso do preparo do prato que faz diferença. Precisa. Até porque, assim como a medicina, por exemplo, tem ali ortopedista, tem oftalmo, tem dermatologista. Na gastronomia também tem profissionais de cada área. Confeiteiro, pessoas especializadas em carnes, pessoas especializadas em panificação. Então, assim, tem também várias ramificações, né? E é engraçado que às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, mas você não sabe fazer tal coisa? Eu falo, não lembro. Talvez saiba, não lembro, porque imagina o mundo de receitas, é muita coisa, né? Aqui no Brasil, quanta coisa a gente vê diferente, até fora, é muita coisa, então a gente não consegue lembrar de tudo, a gente até tenta ter uma vivência de cada área ali, eu tenho uma boa base de cada área, mas não sei tudo também, eu tento. Eu ia ver com você uma outra coisa que me veio à cabeça aqui. Num momento socioeconômico difícil, muitas pessoas com fome, né? Desperdício de comida ou de que a gente chama de resto, mas das sobras do alimento, que eu acho uma palavra talvez mais delicada, mais apropriada para tratar, de alimento em si, vai tudo fora, aí o cara deixa o talo de tal coisa lá que ele poderia pegar com a farinha, colocar um alho, fazer um picadinho da coxa do frango que sobrou desfiadinho, fazer uma farofa, ou seja, de que se tem sentido para você uma certa educação, inclusive do ponto de vista de formação do dia a dia, na questão de gastronomia aplicada a bons sabores para o desperdício. Isso. Eu falei para você, Nelson, eu trabalhei 10 anos criando conteúdo para revistas e para personalidades da área. Palmeirinha, do Guedes, enfim, e para empresas também, e para a empresa que eu trabalhava, a Editora Alto Astral. Então, nesse tempo, e até de casa mesmo, eu não venho de família rica, imagina, nós somos pobres. E esse aproveitamento, além de ter aprendido isso em casa, lá a gente também usava muito, porque o nosso público era muito simples. E até hoje, nas minhas criações, quando eu publico uma receita através do Instagram, Facebook, enfim, eu sempre penso nisso. Será que a pessoa... Às vezes posto um camarão, às vezes posto um camarão. Claro. Mas é raro, porque eu sou a pessoa do virado, do mexido, do bolinho de arroz, entendeu? Eu trabalhei 1 ano agora num restaurante, quase toda semana eu fazia bolinho de arroz, porque assim, é uma coisa que todo mundo gosta, é maravilhoso e dá para você aproveitar. E tem uma cenoura que já tá meio assim, tem uma abobrinha, tipo legumes e arroz que você tá ali, você mistura ovo, pronto, você tem um prato. Nessa época que a gente está falando de fome, de jogar coisa fora, de pessoas passando necessidade, cada vez mais as pessoas vão fazendo substituições erradas por conta do preço das coisas. Claro. Isso é um dado interessantíssimo. Isso, tipo miojo. Não vou falar mal de miojo, enfim, mas enfim, se comparar com arroz e um feijão e um refogado, é totalmente diferente. Então, assim, mais o que? O miojo hoje custa o quê? R$1,50, talvez? Não lembro exatamente. O cara põe 3 minutos na panela. E assim... Acha que se alimentou. Isso aí você tem... Mas aí na pessoa fala, não, eu me alimentei por R$1,50. Né? Não, eu tenho que fazer um arroz, eu tenho que fazer um feijão, é mais tempo de cozimento, dá mais trabalho, é muito mais caro, vai óleo, vai isso, vai aquilo. Então você vai comparar, talvez ele seja um pouco mais caro, mas é muito mais saudável, é muito melhor para a gente. A alimentação brasileira, né, é a base disso, né? Arroz, feijão e um refogado. E às vezes ali um ovo ou uma carne, um frango, que também não é sempre que tinha, mas é isso, arroz, feijão, refogado. Você tem legumes. Rotina disso, mas você já deve ter comido fora de casa. Eu digo aí nos fast foods. Sim, fazem parte da nossa realidade. Isso, bastante. Você acaba sendo
você olha e fala, puxa, tem lá a estufa, assim, aquilo que é uma maionese, você tá lá com o gelinho embaixo, a questão da temperatura é uma questão sanitária, higiênica até. Mas você leva em conta o que você está vendo ali. Vou comentar um parênteses aqui. Eu comecei a comer num restaurante aqui no centro da cidade, de forma específica, e foi um indicador, entre vários que tem ao nosso redor aqui, vou confessar. Porque eu fui aqui perto do calçadão, já passou, não tem nenhuma questão de fazer descarrego com alguém aqui, mas eu percebi que o dono não almoçava no local. Aí eu falei, não dá. Alguma coisa errada aí. Se nem ele, pode ser um parâmetro completamente errado, mas eu fui para um outro que inclusive almoçava com a dona e continua. Aí, ó, é diferente, é diferente. Eu como bastante fora de casa, hoje eu acho que talvez um pouco menos, mas eu como bastante fora de casa e sim, a gente presta atenção em tudo. E não só eu, mas eu costumo, nas aulas que eu dou, quando eu estou falando um pouquinho de empreendedorismo ali, eu costumo falar que o cliente, a hora que ele entra no estabelecimento, ele dá nota em tudo, inconsciente. Tá, ainda que seja inconsciente. Inconsciente. Na limpeza, se a pessoa está comendo... Aí, ó, você deu uma nota, não foi nota 0 pro cara que não... Então, assim, para limpeza, se o uniforme das pessoas, tudo. Disposição dos alimentos. Tá. Porque, assim, às vezes a gente chega num restaurante, a comida tá toda feia ali, então a apresentação, o ambiente está bem ventilado, se tem um ar-condicionado, se não tem, se o prato tá quebrado ou não tá, se o talher tá bem embalado, a gente dá nota em tudo, a gente presta atenção em tudo. Então, assim, eu como bastante, então assim, eu tô o tempo todo vendo, tipo... E da refogada do alho na frigideira, também simbólico, você foi fazer produção durante muito tempo a partir da editora Alta Astral. O seu caminho nessa área foi para essa outra área. Foi para isso. Então, eu trabalhei lá muito tempo fazendo isso lá dentro. Quando eu saí, eu falei, eu vou continuar fazendo isso. Eu gosto, eu amo fazer isso. Essa questão da produção, daquela correria, de fazer vídeos, Mas fotos. Desde vídeo, foto, folder, se for o caso. Eu não faço a foto, né? Texto. Eu trabalho com fotógrafos, né? Com filmmaker e tal. Mas você coordena essas pontas. Exatamente. Então, vamos arrumar essa mesa aqui pra gente fazer uma foto bonita. Então vamos picar os ingredientes, vou montar esse hambúrguer, vou montar esse lanche. Então, assim, essa produção aí para deixar o produto bonito para foto ou para o vídeo. Tá legal. E como que está a sua vida nesta área no outro campo, que é a questão das redes sociais, o teu Instagram lá, se você também usa ele para fazer só network ou também para... Eu uso bastante. E é o que eu falei, lá eu posto mais receitas caseiras, simples, que você vai olhar e vai falar, opa, isso aí eu consigo fazer. Ei, isso aí eu tenho na minha casa. Ontem mesmo eu acho que eu postei um bolinho de arroz. Acabei de falar também do bolinho de arroz. Então, assim, eu gosto de postar essas coisas mais fáceis, mais possíveis. Às vezes posto uma coisinha mais cara, posto, mas sempre eu tenho que pensar se a pessoa que vai fazer... Porque é o que faz sentido para mim. Ser reproduzível na questão de facilidade e de grana também. Muito legal. Vou pegar outro parênteses meu como cobaia aqui. Vai. Eu sempre olhava em casa com a minha esposa lá e você falava, ela é boa de risoto, né? Eu falava, não, risoto, que é um nome sofisticado. Depois, quando eu vi ela fazer a primeira, eu falei, poxa, é assim? Na boa, não estou menosprezando o risoto. Isso, mas isso não é... Sete cabeças, não. Exatamente. E é a questão de experimentar. É a questão de experimentar. A gente tem que dar chance para as coisas. E, por exemplo, tiramisu. Tiramisu, um prato italiano, é uma sobremesa, todo mundo fala, não, que diferente, que nome esquisito. Quando fala tiramisu, todo mundo pensa que é um prato japonês, que é uma sobremesa japonesa, mas não é. Aí a hora que eu falo é quase um pavê, a pessoa já fala, opa, esse aí eu gosto. Então eu falo, então, é quase um pavê de café. Vai café, vai mascarpone, mas assim, o mascarpone também é um queijo italiano, mas aí a gente também consegue fazer algumas substituições por uns queijos que a gente tem aqui. Então, assim, tudo a gente vai arrumando um caminho. Eu fico com receio da questão do Google, falando do dia a dia. Fazer uma carne de panela lá normal e de colchão duro, até por causa para amolecer ela. Aí tinha uma sequência, fui na receita, vi esse programa, falei, puta que interessante. Só que o cara usava cerveja preta de café.
Eu fiz essa semana. Foi da sua, por isso que eu tô te falando. Foi da sua. Eu fui fuçar a tua vida lá, tô contando no ar aqui. Você fez com cerveja de café. Fica legal com essa aqui, a cerveja preta. Quando eu fui no mercado, eu não achei a cerveja preta. Era meio-dia do Dia dos Pais. Fiz agora. Cara, eu fui em casa, peguei um pouquinho de pó. Ótimo, é isso. E tinha um pra cá. Não, fui devagarzinho. Não devo ter acertado o ponto, mas ruim não ficou, não. Não, mas é isso. Eu falei de experimento. A gente, quando a gente vai criando intimidade com a cozinha, assim como você na sua profissão, acredito que você vai falar, opa, isso aqui eu consigo dar uma mexidinha nisso aqui, opa, isso aqui eu consigo fazer diferente. Então você falou que você trabalha não fez com de música duro, também. Eu fiz a 100. A 100, isso. Eu fui atrás do 100 e não achei o 100. E assim, é o que eu falei, dá pra fazer com a 100, dá pra fazer com chão duro, dá pra fazer com chão mole, dá pra fazer com ponta de peito, que são carnes, geralmente, as pessoas antigamente chamavam de carne de segunda, né? E aí, o que eu quis mostrar nessa receita? Você não precisa comprar uma carne muito cara, você não precisa comprar uma maminha, você não precisa comprar menos. Isso. Então aí no quilo da carne você vai já economizar uns 10, 15 reais mais ou menos. E assim, a cerveja, talvez aquela fosse um pouco mais cara, mas poderia ter feito com café, poderia ter feito com conhaque que você tem ali no armário. Ali com o café solúvel, no caso, ficou metade do preço da cerveja Exatamente. também. A cerveja boa custaria 25 reais. Exatamente. Então, assim, são essas experimentações que a gente vai, quando a gente vai criando intimidade com a cozinha, a gente vai fazendo. Isso é maravilhoso. Muito legal. Você já teve pizzaria, como você falou. Vai lá pro ingrediente do feitor em cima, né? Você faz aquela pizza preparada, tá? O cara vai lá, puxa o teu pedaço que você preparou, enfia o ketchup em cima. Tudo bem com você? Agora, tu não gostaria, mas, né, finge que não vi. Mas assim, não combina. É isso, não combina, mas assim, né, se a pessoa gosta, fazer o quê? Em produção, a gente tudo torna meio americanês, mas você conta que nem fast food, né? Aí food stylist. Você atua nessa área. Isso. Eu fui aprendendo também, né? Não, fiz alguns cursos na área até, viu, Nelson? Mas a questão do food stylist, ela foi vindo da profissão mesmo, da necessidade de precisar fazer aquilo. Precisamos deixar isso um pouquinho mais bonito. Tento fazer menos intervenções possíveis, porque hoje, se você coloca aí no Google, por exemplo, food stylist, as pessoas vão, não, coloquei detergente para fazer um coisa mais fofinho, para fazer uma espuma, para fazer não sei o que lá. Então as pessoas fazem intervenções tipo, fiz um sorvete de... esse eu já fiz até, um sorvete meio ali de amido, com cola, com mais não sei o que assim, você vai fotografar um sorvete, por exemplo. A iluminação forte. Nem sempre tem um ar-condicionado muito maravilhoso. A foto demora, se trabalha com produção, você sabe, com jornal, enfim. Quanto tempo demora para fazer, às vezes, um vídeo, uma foto? Sim. Então, assim, aquele sorvete vai derretendo. Então, assim, você tem que, às vezes, fazer uma maquiagem? Tem. Mas eu tento fazer menos intervenções possíveis e deixar mais natural. Para voltar para o Prêmio Impera aqui, em relação à questão, você tem os 5 elementos que tem que avaliar? Ou são outros fatores? Não, sabor, aparência, consistência, aroma e apresentação. Falei todos? Isso. E divide uma nota para cada um? Nota para cada... Isso, exatamente. Aí a gente dá notas e aí depois entra numa média com outros jurados, né? Que aí dá a nota final para os finalistas e para o vencedor. Como eu disse, não dá para mandar para você lá para você experimentar. Lógico que eu estou fazendo aqui a heresia do prato, faz o risoto. Não, manda aí que eu experimento e manda a nota. Quer dizer, você vai no local, ele prepara na hora o prato, como funciona a regra em si ali? Como se eu aviso que eu vou no restaurante, né? Tipo, gente, manda uma mensagem ali pro dono, gerente, enfim, pro responsável.
Estou indo, vou hoje, eu vou amanhã Entendi. para experimentar o seu prato. Tudo bem? Ah, não, tudo bem. Então eu chego lá como um cliente normal. Então ele vai me servir como um cliente normal. Vou ali, experimento o prato, tento o máximo não dar um spoiler, não dar uma informação ali tipo, eu amei, ou então, tal coisa não estava legal. Passa embaixo da mesa. Isso, então assim, tento me manter bem neutro ali nesse momento, né? E avalio, faço avaliação ali, como tal. Geralmente eu vou com mais alguma pessoa, um amigo, uma amiga, que me ajuda ali também, enfim, para também não ficar sozinho no restaurante. Mas é essa experiência, como se eu fosse um cliente mesmo. Fazer quase como fosse um jogo rápido, você aqui tipo, Vai. cai tirar da mesa as questões aqui. Temperos, o seu, não sai de jeito nenhum. Muda muito, porque assim, não vai rolar essa. Boa. Porque assim, eu fui muito tempo, eu tava louco por páprica picante. Legal. Um tempo por manjericão. Hoje eu posso falar que é canela. Canela, eu tô colocando canela em quase tudo. Sabe uma coisa que eu me perco? Tem aqueles potinhos pequenininhos com todos alecrim, não sei o que, não sei o que. E na hora fala, inventar. Fala, não inventa não. Não, mas inventa. Inventa. Tacar o páprica picante no negócio, eu quase estraguei. Não, mas vai colocando um pouquinho. Se for inventar, vai na boa, experimenta. Isso, vai colocando um pouquinho. Inventa assim, experimenta assim. E assim, canela, por exemplo, eu falo para as pessoas, carne eu sempre faço canela. A pessoa fala, não, mas gente, no Oriente Médio as pessoas usam canela nas carnes. Você vai comer um quibe, por exemplo, tem canela, tem a pimenta síria, por que não? Então vai fazer uma carne moída, vai fazer um estrogonofe, vai fazer uma carne de panela, coloca canela que vai ficar gostoso. Das cozinhas orgânicas, eruditas, tradicionais ou clássicas, tem alguma que te chama mais a atenção? Ou por alguma razão falar, não, é essa? Eu amo a cozinha brasileira, que aí fala comigo mesmo, questão de comfort food, de comida de conforto, que você falou, minha bisavó era mineira, a minha avó também, então a comida de conforto para mim, sem dúvida a comida brasileira, mineira, é o que eu me identifico. Qual a memória afetiva sua, já que você está lá ligado a Minas? Pode não ser, a memória afetiva sua de infância ligada a sabor. Olha, são os doces da minha avó e ela fazia um frango com polenta, que eles chamam lá de angu, né? Então, frango com polenta e quiabo, que assim, é o prato da família, né? É o prato da família, então tem uma memória muito boa desse e dos doces variados que ela fazia toda semana, enfim, incontáveis doces do que você possa imaginar. E no mundo da crítica literária, musical, que é uma área que eu gosto, por exemplo, eu vi de um cara muito bom, né, que ele falou, não posso avaliar aquilo que não conheço. Na culinária, guardadas as proporções, se isso tem algum sentido. Como eu vou falar que não gosto, não sei, de um prato se eu não experimentei? Exatamente, é a mesma coisa, com certeza é a mesma coisa. A gente tem que experimentar, nossa. E eu sou muito, assim, aberto. Acho que não tem alguma coisa... Tem coisas que talvez eu coma menos, tipo, alguns miúdos, sei lá, coração, buchada, algumas coisinhas assim que eu coma menos, mas eu como. E assim, às vezes você come e fala, meu, que gostoso que tá isso aqui. E é isso, às vezes a gente comeu algum que não foi tão bem feito. Pode já ter acontecido. Então dê uma nova oportunidade também, se não gostar de alguma coisa. Boa, é que tem alguns que deixam enfastiado, né? Dá um azia. Dá, mas deixa passar um tempo e depois come de novo. A nossa memória gustativa, ela roda também, vai experimentando. Qual que é a relação para você entre bebida e o prato na mesa? Porque se você, para quem gosta de beber, tem bebidas da harmonização, tal, que a gente fala que fica glamuroso e tal, mas se você tomar umas 3 latinhas de cerveja junto com um prato, dependendo do prato... Olha, eu gosto muito de cerveja, eu sou, assim, adepto. Mas, assim, pros pratos, sem dúvida, tipo, eu acho que um vinhozinho, dependendo do que for, com certeza harmoniza melhor. Uma água com gás, então, assim... Tanto que quando eu tô bebendo, eu não como, ou se eu tô comendo, eu não sou de beber também. Então, geralmente, eu não misturo também
muito as coisas, assim. Ah, se eu vou fazer um risoto, eu vou fazer uma massa, um vinhozinho gostoso enquanto você está cozinhando, tal. Mas, não, vou beber hoje, vou para um bar, nem como muito, porque isso é uma outra experiência. Para a sintonia fina dos grandes pratos, que peso tem ou que importância tem a textura? Demais, demais. Quando você vai, você falou do jiló. Tem um botequinho aqui em Bauru que faz um jiló fininho, frito, crocante. Que a hora que você come, você fala, meu Deus, e o que ganha, às vezes não é nem o sabor, é a crocância daquele jiló. Então, assim, você vai comer uma carne, você falou da carne aí que eu fiz esses dias, é uma carne geralmente que ela fica mais dura, então assim, coloquei na pressão, mas o tempo certo, então ela dava para cortar, mas assim, se você pegava com a mão também, ela desfazia. Então, isso é muito importante. Até isso, um macarrão. Então, você tem que cozinhar também o tempo certo. Senão, ele vai ficar muito empapado ou duro. Então, você tem que ir ali controlando o tempo da temperatura, provando o tempo de cocção, provando ele. Então, a textura é super, super importante. Qual é o cardápio corredor da morte? De hoje, porque a morte e o corredor podem mudar de hoje, ó, de entrada, essa é uma brincadeira pode contar. De amigos, e a gente sempre quando a gente está ou bebendo, conversando na verdade, a gente faz as perguntas do corredor da morte, qual seria o seu último prato, a sua última refeição? Boa. Entrada, prato principal, sobremesa e bebida. Hoje eu acho que seria de entrada. Vamos ver. Hoje tá difícil, viu? Mas eu acho que seria um pãozinho de queijo, alguma coisa assim, mais simples. Um pãozinho de queijo com uma carninha desfiada, com alguma coisa assim. De prato principal, acho que hoje seria vaca atolada, com uma farofinha. Um vinagrete assim, gostoso. Vaca atolada é a carne com mandioca ali. Eu faço com costela e ponta de peito misturadas ali, que é muito gostoso. Bastante cheiro verde, né? Bem temperada. De sobremesa, eu acho que hoje eu escolheria um pudim de leite clássico. E de bebida hoje eu acho que uma cervejinha gelada. E o seu? O seu você sabe? Não sei, mas você falando de entrada, eu gosto daquele... Puxa, agora me veio o negócio do peixe, não é o peixe. Quando você vai nos bares do Nordeste, sim, eles servem a casquinha de siri. Sim, boa. Com limão. Aí eu vou voltar para a questão da memória afetiva, porque eu cresci com a minha mãe fazendo nhoque de batata caseiro com a carne moída, bem temperadinha com alho e tal, um cheiro verde, tinha sempre coisa de comida. E eu já falei que sobremesa, para não ficar na outra, gosto muito de folhas, agrião é uma coisa que vem muito, né? Como se fosse antes do prato da entrada. Agrião sempre teve presente na infância. Boa. E pra ponta lá, aí eu não tenho jeito. Se quiser me ganhar, no meu caso, eu pego o merengue de morango. De morango, sim, boa. E a bebida? A bebida eu sou cerveja. Aí, boa. Não, boas escolhas. Mas quem está editando com a gente aqui entende muito de cerveja, o Rafael. Viu? Então, falar cerveja, mas bem escolhida. Né? Eu estando gelada. Mas a questão que você falou do nhoque não é uma coisa fácil fazer, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Porque isso tem muito contato ali de mão, né? Você cozinha batata, depois você faz os rolinhos, você corta, cozinha, então ele é trabalhoso, mas assim, a hora que você vê o resultado final daquilo é maravilhoso.
Muito bom. Muito obrigado de você ter vindo aqui. Imagina, eu que agradeço. Cortar essa panela do fogão. Imagina, eu que agradeço. Dia a dia. E se eu não deixei você falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Não, acho que é isso. Acho que falei aqui, eu falei até bastante. Fala outra coisa, né? Eu trabalhei bastante com jornalistas, né? Eu acho que eu aprendi isso, falar bastante. Bom. Pelo menos aqui eu deixei você falar, né? Não, mas falamos, conversamos e é essa troca, né? A conversa é isso, maravilhoso, obrigado. Legal. Vida longa ao Prêmio Impera. Sim. Chefe Fernandinho, só procurar nas redes sociais. O Prêmio Impera, eu acho que agora, todo ano, né? Tivemos aí a parte da pandemia, né? Que paramos aí 2020, 2021, mas agora voltamos, foi um sucesso de público, de aceitação dos restaurantes, teve uma festa linda, então assim, só coisa boa, só bons frutos, sabe? E o setor, eu falei isso, os profissionais são desvalorizados, então acho que aconteceu isso de uma valorização também dos profissionais da área, do setor como um todo. Então, assim, vida longa mesmo ao Prêmio Impera, ao Vinícius que fez, criou esse prêmio, enfim, a Ju, enfim, todo o pessoal do Social Bauru, que faz isso acontecer, né? Isso é louvável. Muito legal. Fernando Santos da Silva fez o nosso recorte de trajetórias aqui no Câmara Livre e se a gente puder usar um pouco da nossa convivência do bate-papo à luz da cozinha, vá para a cozinha, experimente, como falou o chefe Fernandinho, mais do que isso, reúna os seus da sua família para ir experimentando esse sabor da vida, do bom diálogo, senão a gente fica muito no eletrônico, aí não é legal. Até.